Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. Leitores, leitoras do Portal da Holanda, eis-me aqui mais uma vez, retornando de um recesso que me foi imposto justamente pela situação envolvendo a pandemia no mundo inteiro e aqui no Brasil, e de forma particular na nossa cidade de Manaus. No dia 14 de janeiro, eu, por causa dos novos números que me deixaram um pouco preocupado, eu resolvi mais uma vez fazer um recesso, mas o que é importante é que as coisas estão melhorando a cada dia, e hoje, dia 7 de março de 2022, estou de volta e muito entusiasmado, muito feliz por poder continuar esse trabalho que nós transformamos em projeto, o projeto A Hora do H no Portal do Holanda. Para quem não sabe ainda, todos os dias nós recebemos aqui uma personalidade, um protagonista importante de vários setores profissionais, médicos, de todas as calçadas da cidade de Manaus. As pessoas vêm até aqui para emprestar um pouco da sua expertise e conhecimentos para os nossos leitores e leitoras. E hoje eu recebo para nós abordarmos um tema nesse retorno que está muito, eu poderia dizer, ele está fervendo, borbulhando, está em efervescência, que é o decreto 10.979/22, que tem causado um burburinho nessa cidade de Manaus, que vocês que não moram aqui nem imaginam. Mas nós escolhemos uma pessoa renomada, um economista, amazonólogo, Juarez Balduino da Costa. Ele está aqui para abordar esse tema com a gente, prestar alguns esclarecimentos para que a gente entenda melhor essa questão desse decreto, que causou manifestação de políticos, de autoridades, de presidentes de entidades. Vocês nem imaginam o que está acontecendo agora em Manaus. Mas o Juarez Balduino da Costa, o economista, ele escreveu o seguinte, e a gente vai tomar como norte, né, vai assumir como norte nessa entrevista exatamente isso aqui que ele escreveu. Ele escreveu: não procedem as notícias veiculadas de graves consequências para a Zona Franca de Manaus, resultantes do decreto 10.972/22. A redução de 25% de IPI não modifica a opção técnico-econômica de fabricação de produtos no polo industrial de Manaus, que segue ainda vantajosa, inclusive para novos artigos dele. Vamos ouvi-lo? Meu caro Juarez Balduino da Costa, muito obrigado por estar aqui desde já, e que bom recebê-lo mais uma vez, e ainda mais se tratando da importância desse assunto que nós vamos abordar. Assunto crucial. Eu agradeço o convite, e é sempre um prazer estar aqui na sua presença para contribuir, como já tem feito o Portal da Holanda, com temas relevantes de interesse da nossa sociedade. Juarez, todo mundo chiou, todo mundo está chiando, é uma grita aí fora que incrível. Vamos a Brasília, vamos reunir com o presidente. O presidente está sendo bombardeado por críticas por ter assinado esse decreto, né? O decreto 10.979/22. E algumas pessoas, elas radicalizam no discurso, dizendo que esse decreto é o fim, é a morte da Zona Franca de Manaus. Agora apareceram, e isso é interessante, Juarez, é que desde que eu me entendo como comunicador, apresentador e entrevistador, é que existem os salvadores da Zona Franca de Manaus. Existe sempre um certo período que, de repente, precisamos salvar a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus,
o projeto do Polo Industrial de Manaus está sob ameaça, temos que ir para Brasília, os coveiros em São Paulo, da Zona Franca de Manaus, estão prontos para enterrar o projeto. Eu tenho ouvido isso ao longo dos anos. Enquanto está todo mundo chiando, você vem e escreve o seguinte: não procedem as notícias veiculadas de graves consequências para a Zona Franca de Manaus, resultantes do decreto 10.972/22. Você pode traduzir isso para a gente? Posso tentar, né? Porque é uma matéria de uma certa extensão técnica, né? Que exigiria até alguns exercícios numéricos para poder entender. Mas eu vou aqui, com o maior prazer, tentar esclarecer o máximo possível. Eu entendo que isso não procede porque hoje nós consideramos que a vantagem da Zona Franca de Manaus em produzir aqui os produtos e não fora daqui, ela gira hoje em torno, dependendo do produto, de 20% a 40%. Né? Dependendo das alíquotas dos tributos que incidem sobre esses produtos, eu tenho mais ou menos vantagem. Uma alíquota pequena, por exemplo, de 10%, eu tenho uma vantagem, teoricamente, de 10%. Mas tem produtos com alíquota de 35%. Então, eu tenho uma vantagem de 35%. Além dessa vantagem do caso do IPI, eu tenho uma outra série de tributos que fazem parte do conjunto de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, como imposto de importação, PIS, COFINS, ICMS e o IPI, que é incluso nesse pacote. Então, por esse conjunto de benefícios fiscais, as empresas resolvem vir para Manaus produzir seus produtos, primeiro porque se houver aqui um fabricante já, este fabricante estará podendo oferecer produtos ao mercado consumidor de 30% ou 20% ou 40% mais baratos que se produzidos lá no polo fora da Zona Franca de Manaus. Então ele não teria condição de vender esses seus produtos. Então, por esse motivo, o Decreto-Lei 288, que criou a Zona Franca, na verdade, ele criou um sistema de concorrência legal, onde ninguém é obrigado a vir, quem vier teria a redução de preço porque vai vender sem tributos, e quem não vier vai ter um preço que não vai haver interesse em comprar esses produtos lá pelos compradores. Então, é uma concorrência legal, legítima, foi criada pelo decreto. E essa vantagem, quando você inclui o fator decreto 10979, que reduziu o IPI em 25%, né? Só para entender, se a alíquota do imposto é 20%, e houve uma redução de 25%, isso quer dizer que ele foi reduzido em 5%, que equivale a 25% de 20%, é um quarto do valor. Então, a alíquota de 20%, reduzida em 25%, ela se converte numa alíquota de 15%. Então, o produto que lá no Sul, por exemplo, fosse vendido para uma loja ou uma cadeia de lojas comerciais, um fabricante lá de um televisor, que vendesse esse produto por 120, até dia 24 de fevereiro, ele vai vender esse televisor a partir do dia 25 por 115, porque o IPI reduziu 5 nesse total. Ocorre que esse produto feito aqui na Zona Franca já era vendido por menos de 100. Então, mesmo que ele reduza esse preço de 120 para 115, ele não vai ter preço para competir com o preço do produto que sai da Zona Franca de Manaus. Então, essa vantagem que hoje existe em produzir aqui não foi afetada significativamente pelo decreto, porque entre eu ganhar 30 ou eu ganhar 28, entre eu ganhar 30 ou eu ganhar 28, por causa do IPI, eu continuo preferindo ganhar 28. Então, se eu não vier aqui para ganhar 28, eu vou perder 28. Então, por esse motivo, não há razão técnica, se fazendo os cálculos demonstrativamente, como eu já preparei, vai instigar alguém, vai permitir que alguém tenha iniciativa de vir fabricar fora os produtos daqui, fora daqui da Zona Franca de Manaus. Agora, Juarez, então, por quê? Qual é a análise que você faz dos políticos, das autoridades, dos dirigentes de classe, né, como representante da FIEAM, da própria CIEAM, que se manifestaram, ou até a Associação dos Municípios
os representantes se manifestaram. Por que de repente essas pessoas estão protestando veementemente contra o decreto, inclusive decretando, né, nos seus discursos, nas suas falas, que esse decreto pode aniquilar de vez com o projeto da Zona Franca de Manaus? O que você vê que eles não estão vendo? O presidente Bolsonaro, numa das últimas entrevistas da semana passada, pediu para que o Amazonas apresentasse os valores, ou as empresas, ou os números de empregos que iriam ser perdidos com esse decreto. Eu não sei se isso já foi produzido, eu não tenho conhecimento disso. E aquilo que eu tenho procurado explicar ou quantificar em termos de argumento, eu tenho feito com base em alguns estudos, em alguns trabalhos que estão feitos dentro da lógica da execução de projetos, da lógica da elaboração de projetos. E esses outros discursos, numa outra direção, de que isso seria realmente ruim para a Zona Franca, eu não tenho conhecimento dos números, eu não sei em que eles estariam fundamentados. O fato é que a retórica de se dizer que a Zona Franca CIPI teria um grave problema é verdadeira. Então, traduzindo em miúdos, né, se esse IPI, ao invés de ser reduzido em 25%, for reduzido em 80% ou até ser extinto, o discurso será outro completamente. E aí sim, o agravamento será muito grande. Então eu me refiro a tratar este decreto 10979 como o decreto 10979. E o que ele produz de resultado para a Zona Franca, eu calculei, é uma diferença de mais ou menos 1,9%, a perto de 4% ou 5%, dependendo do produto. E quando você compara esse percentual com o diferencial que existe de 30% ou 40%, ele não é ainda suficiente para cobrir essa diferença. Então, por não ser suficiente, tanto faz se ele é menos ou mais, né? Eu continuo com a vantagem de produzir na Zona Franca de Manaus, em detrimento de fazer esses produtos fora da Zona Franca de Manaus. Juarez, será que, eu estava aqui pensando com os meus botões, será que a questão da insegurança jurídica, que já é existente, né, muito antes da assinatura desse decreto, será que para os investidores essa insegurança jurídica ou a segurança jurídica vem a ser mais importante do que o processo produtivo básico? Mas o que você tem a dizer sobre isso? Sem dúvida, eu já até escrevi artigos sobre isso, de que o problema da insegurança jurídica ele é muito superior em termos de gravidade ao processo produtivo básico, à infraestrutura e até dos próprios incentivos fiscais. E isso é que tem preocupado os investidores, na sua opinião? O que acontece é que quando o investidor vê um decreto como esse 10979 publicado, e o problema não é do decreto, é do que ele sinaliza. Então não é o decreto que é o problema, não é ele decreto, não são os 25% que causam qualquer tipo de problema. Preciso deixar bem claro isso. E eu me atenho a esse tópico, né? O decreto. A sinalização que é negativa para o investidor é perguntar, mas quando será o próximo decreto? Vai ser em abril, ou maio, ou ano que vem? E de quanto será esse decreto novo? De 25 vai passar para quanto? Este sim é um cenário preocupante e que é uma preocupação que já existia até a quinta-feira de Carnaval. Então eles estão sentindo uma fragilidade em relação justamente a políticas do governo? Que não é nova, essa fragilidade não é nova. Essa discussão de segurança jurídica já está completando décadas, né? E essa insegurança, até quinta-feira, antes do decreto, era a mesma de hoje. E a gente não viu até quinta-feira nenhum movimento forte para tentar resolver esse problema. E, de repente, o decreto está nos ajudando. Ele é um decreto benéfico, por dois motivos. Primeiro, que ele não vai causar nenhum investidor o interesse em deixar a Zona Franca de Manaus. E, ao mesmo tempo, não vai incentivar que ninguém deixe de vir para cá, porque a vantagem ainda é interessante. Essa é a primeira constatação do decreto. Segundo, e mais importante, é que ele promoveu o que você está comentando, da classe política, de outras entidades.
de realmente discutir a segurança jurídica da Zona Franca de Manaus, discutir o que a Zona Franca fez até hoje para o Amazonas, que é um tema também que não tem nada a ver com o decreto, mas que foi trazido nesses discursos de agora, nessas cartas que estão sendo divulgadas, cartas abertas e tudo mais, onde está falando de assuntos que são velhos, repetitivos, e poucos discutidos, importantíssimos, e que até quinta-feira parece que não eram importantes. Ninguém falava a respeito, isso é um fato, não tinha tanta evidência. E aí vem um decreto que não causa nenhum mal à Zona Franca de Manaus, pela sua pouca representatividade na sua cesta de benefícios do polo industrial, e ele é o motivo e o estopim para se trazer temas realmente de fato importantes para o futuro do Amazonas. E aí eu penso que é um mérito do decreto, que não quis fazer isso, é uma consequência inocente do decreto ter provocado o que está provocando. E tomara que tenha sucesso. Agora, porque daí sim os temas que realmente são importantes para o Amazonas serão discutidos na velocidade que se queria ter, e não como a velocidade de hoje. Juarez, uma coisa que eu não noto, né, no que eu tenho lido, que o foco é o Polo Industrial de Manaus, o projeto da Zona Franca de Manaus. O que eu não noto é que ninguém menciona que essa medida faz parte de uma política governamental e que envolve o total da atividade industrial nesse país, não é só, esse decreto não é só abrangendo a Zona Franca de Manaus. Ele foi editado com esse motivo que você acaba de relatar, né? E aí eu queria comentar a questão da preocupação dos municípios e dos estados com relação à arrecadação, porque o IPI é um tributo federal, do qual metade fica com o governo federal e a outra metade é distribuída para os estados e municípios. E o governo federal anunciou a medida dizendo o seguinte: eu vou reduzir o preço do IPI porque uma máquina de lavar, um aparelho de som, um calçado, qualquer produto no Brasil, com essa redução de IPI, ele vai sofrer uma pequena redução do preço. Como eu falei, de 120 vai passar para 115, por exemplo. Mas nada impactante, quer dizer, não haverá um impacto prejudicial? Ele está dizendo o seguinte, que para o Brasil é uma redução de preço. E sendo uma redução de preço, e está certa essa lógica econômica, que é, na verdade, uma lógica natural da economia, eu posso vender mais. Se eu vendia 100 geladeiras a R$2.000 o ano passado, se ela custar agora R$1.900, eu posso vender 110 geladeiras esse ano. Então eu vendi um pouco mais de geladeiras porque o preço baixou. Então a base da filosofia do decreto é que ao reduzir esse preço, eu vou aumentar as vendas, vou aumentar, portanto, a industrialização, eu vou fazer com que mais geladeiras sejam produzidas, mais empregos sejam gerados, mais a economia gire e mais tributos dessa nova venda sejam gerados. Quer dizer que você acha que essas vantagens todas, elas irão afetar positivamente o comércio e o agronegócio no Amazonas? De certa maneira, quando eu tenho uma fábrica de um produto fora daqui da Zona Franca de Manaus, que tem o seu custo de produção, e ele, por aumentar essas vendas, porque o preço caiu, e com isso ele vai poder vender mais, ele vai diluir o seu custo fixo. E normalmente o preço de custo, ele é diluído pela quantidade de produção. Ele vai vender produtos mais baratos, inclusive para a Zona Franca de Manaus. Então, essa geladeira, por exemplo, que eu comprava aqui a R$2.000, pode ser que o ano que vem, ou final desse ano, eu consiga comprar a R$1.950. Então, isso é um benefício que o consumidor vai acabar recebendo, que é o grande objetivo do governo federal. E a maior parte dos consumidores dos produtos da Zona Franca de Manaus estão fora de Manaus, não é isso? Pois é, essa é outra questão que a gente tem que levar em consideração, de que os produtos já saem da Zona Franca de Manaus sem IPI. Quando eu venho no televisor, uma moto, um celular para lá, para o resto do país, que consome 97% da nossa produção, né? O polo industrial não tem capacidade de vender aqui no Amazonas, ele vende 3%. Só do então, 3% total da produção é vendido no Amazonas. 97% para fora. Tudo para fora. É. E quando eu vendo esses valores lá para fora do estado, eu até quinta-feira cobrava R$100 pelo produto. A partir do decreto, eu vou continuar cobrando R$100, porque eu já não tinha IPI, que já era zero. Eu não preciso aplicar 25% em cima de zero, que o resultado é zero. Então, por esse ponto de vista, o importador, que não importava até dia 24 de fevereiro, porque a alíquota do IPI era como estava vigorando, a redução que houve do IPI, 25%, melhora a vantagem. Mas o conjunto de outros benefícios
não permite que ele tenha qualquer ganho para isso. Então ele continuará não importando e continuará importando do polo industrial. As indústrias de insumos, por exemplo, de concentrados, que tem hoje um crédito presumido daqui da Zona Franca, pela alíquota do IPI, que foi um decreto lá atrás, feito ainda na época da crise do transporte, né, do óleo diesel, do presidente Temer ainda, ele reduziu o IPI por conta daquela crise e afetou a Zona Franca de Manaus. Não sabemos ainda por que foi feito isso, mas aconteceu e reduziu o IPI que eles lá tinham direito a créditos, as fábricas fora da Zona Franca. Com a redução do IPI agora, eles vão ter um pouco menos de crédito presumido, isso é verdade. Mas no conjunto de benefícios do custo que sai daqui com os demais produtos que não são tributados, os demais impostos, ele ainda assim tem uma grande vantagem. Então não vi nenhum demonstrativo aritmético ou econômico que justifique esse discurso de que ele é negativo. Eu, quando digo que ele não traz esse problema e que isso não é relevante para os investimentos da Zona Franca, eu só vim trazer essa minha visão depois de ter feito o cálculo. Ele está à disposição de quem tiver interesse em saber. O outro discurso que eu tenho realmente escutado, concordo com a preocupação geral, mas eu não vi ainda nenhum número que possa justificar o discurso. E acho sim que ele, na verdade, agora, o que a gente percebe, isso é bom, ele está falando em desenvolvimento do interior, está falando em políticas que não deram certo, está falando em infraestrutura, rodovias e tal, que o decreto do IPI não teve o menor interesse em tratar desses tópicos, que são velhos, antigos, repetitivos e que agora, felizmente, estão sendo discutidos. Se vão dar resultado ou não, eu não sei. Mas o decreto teve esse benefício, né? Ele trouxe esse fogo para esse assunto velho e antigo. Ele despertou. Que quinta-feira não tinha problema. Despertar geral. E na sexta-feira ele realmente, os problemas foram percebidos, como se fossem por acaso escondidos. Né? Juarez, como é que você vê? Já estão publicando aí que possivelmente, né, o presidente Bolsonaro viria a dar um passo atrás, né, em relação ao decreto, até mesmo mudar o decreto. Você acha que há possibilidade disso? Quando foi anunciado isso em janeiro, o ministro Paulo Guedes anunciou que a redução seria de 50% e não de 25%. Era essa informação que estava transitando em Brasília. E além desse anúncio, ele anunciou que estariam de fora todos os produtos feitos na Zona Franca de Manaus, que são cerca de 800 a 1.000 artigos. E pediu da SUFRAMA que informasse ao Ministério da Economia quais são esses produtos, para que no decreto, ao ser publicado, houvesse lá um artigo dizendo não se aplica a esses produtos. O que aconteceu, e essa foi a surpresa, é que o decreto foi publicado e esse artigo que excepcionalizou a Zona Franca, que foi anunciado previamente pelo governo federal, acabou não acontecendo. Então, eu concordo contigo que provavelmente haja agora essa inclusão tardia daquilo que já foi prometido lá atrás para que fosse excepcionalizada a Zona Franca de Manaus nesse decreto. Eu li o artigo envolvendo a própria Abraciclo, né, que é uma entidade de suma importância, que diz o seguinte: um dos diretores contesta veementemente os críticos da Zona Franca de Manaus e também ele questiona os políticos, que neste momento são aqueles que estão realmente atuando como incendiários dessa questão, né? Os políticos estão aí fazendo e acontecendo, inclusive alguns até dizendo, eu li, eu não vou mencionar agora, mas quem quiser pode procurar nos artigos publicados que vai encontrar, político dizendo que isso aí, o decreto pode decretar o fim da Zona Franca de Manaus, quer dizer, o término, caput, acabou. Esse discurso da Abraciclo, né? Abraciclo. Ele deve ter feito algum cálculo. Tudo é baseado em cálculo, na verdade. Inclusive o que você está dizendo é baseado em cálculo. Ele talvez tenha feito os meus cálculos, eu tenha feito os cálculos dele, ou semelhantes. E essa conclusão vem desses cálculos, né? Por isso que eu digo que seria preciso esperar mais um pouco, porque o discurso que pensa de uma outra maneira e vê outras visões, ele precisa ser entendido primeiro. Quais são essas visões? Né? Segundo ponto, quem está falando? E onde está essa pessoa que está falando? Qual é a posição dessa pessoa? Muito importante. O que é que ele pensa a respeito?
E aí eu concordo contigo que na questão política é provável que haja conotações políticas, até porque estamos em ano eleitoral. Claro, outubro vem aí, né? Outubro vem aí. Mas como eu não sou político, eu estou me atendo à questão econômica, à questão técnica, eu não posso deixar de registrar, pelo menos a minha visão. E assim que eu tiver condição de ter acesso aos números que justificam o discurso contrário, serei o primeiro a voltar atrás. E assim como o presidente Bolsonaro, você comentou, ele pode voltar atrás se alguém apresentar para ele números que demonstrem. Você é convencido? Sim, é o que ele quer. Você convence ele pode voltar atrás. Eu quero só, nesse final de entrevista, Juarez, citar aqui uma coisa interessante, uma manchete que me causou preocupação, entendeu? A manchete é a seguinte: sobre a Associação Amazonense de Municípios. E segundo a reportagem que eu li, a manchete é a seguinte: a Associação Amazonense de Municípios afirma que redução do IPI trará consequências dramáticas e a falência dos municípios. São palavras pesadas, né? São, mas no contexto elas podem ser verdadeiras. Ele diz... A Associação Amazonense de Municípios. Na associação sobre IPI, ele diz o quê? Não, ela só diz que as consequências, né, da redução. Mas ela não fala no decreto. Porque se ela estivesse se referindo ao decreto, eu não posso concordar. Mas é notório e sabido por todos de que a eliminação do IPI, sim, pode causar esse fato. A extinção do IPI, que não é o caso. Que não é o caso. Não é o caso. Que não é o caso. Além disso, o que mais teve de preocupação das entidades locais, do próprio governo, foi na época das discussões da prorrogação da Zona Franca. A não prorrogação da Zona Franca elimina não só o IPI, como todos os demais benefícios. O projeto acaba, né? Acaba completamente. Então, naquele momento, havia muito disso. Vai prorrogar, não vai prorrogar? Prorrogou-se por 20 anos, por 5 anos, por 10, e agora está até 2073. Depois disso, houveram algumas outras incursões. Quais incursões? Quando teve mexida nos tributos da área de informática, quando teve na área de brinquedos, de ciclomotores e dos concentrados de bebidas não alcoólicas, que houve uma redução do IPI. Ora, mas por que houve redução do IPI se a Zona Franca não paga IPI? Qual o reflexo? Aqui nenhum. É a mesma coisa de agora, nenhum reflexo. Só que os compradores de concentrados lá no Sul, que tinham direito a um crédito presumido, que é um benefício fiscal, né? Ou seja, benefício fiscal não é só a Zona Franca, tem lá também, e tem porque tem a Zona Franca, eles tinham um benefício fiscal de 15% na sua compra, passaram a ter 8%, isso reduz o benefício fiscal. Ainda parece que é vantagem, porque tem outros benefícios, porque o produto que sai daqui, ele sai também com redução de imposto de importação, quando tem o caso de ser importação. Os concentrados não, porque são regionais, mas ele sai com redução de PIS, de COFINS, de ICMS, assim por diante. Então, naquela altura também houveram essas preocupações e houve essa visita, né, visita a Brasília para tentar reverter. Houveram alguns benefícios, o decreto foi modificado, mas isso é comum acontecer. Então, os municípios, a Associação de Municípios, está certo em dizer que o fim do IPI, como o fim da Zona Franca, realmente seria uma catástrofe para os municípios. E aí ele se perguntar o que também está ligado ao assunto. Ora, o que tem que ver o município do Amazonas com a Zona Franca? Já que lá não tem polo industrial e não tem benefício. Teoricamente nada, só que a gente vai discutir então agora o que está na pauta do decreto, que não tem nada a ver com o decreto, é o que foi feito para os municípios nos últimos anos. Quais são as políticas? Mas aí o projeto como um todo, né? E aí vamos discutir uma outra pauta, com uma outra seara, com uma outra conotação, que não pode ser agora atribuída ao decreto 10.979, né? Então, só para repetir, eu volto a dizer, ele foi muito bom nesse aspecto, porque a gente percebe que há um avanço nessa discussão que está antiga e precisando ser reativada. Deu uma boa cutucada em todo mundo, né? Exatamente. Todo mundo se sentiu cutucado. E o Paulo Guedes acho que não quis fazer isso. Ele quis só reduzir o IPI do Brasil todo. Conseguiu provocar esse benefício para o Amazonas, que vai fazer com que todos discutam o que é que não foi feito ainda nos últimos 50 anos, que precisa ser feito mais cedo. E isso agora parece que é uma pauta interessante. Isso é ótimo, né? E isso aí já é uma pauta tardia. Palmas para o decreto. É uma pauta tardia, né? Isso já era para estar sendo discutido há muitos anos atrás.
E agora, ela é a mesma de quinta-feira, né? Passada, Sim, do decreto. sim, De repente, na sexta, ela virou uma pauta interessante. Claro. Né? Juarez, a Suframa acaba de celebrar, né, merecidamente, uma celebração merecida, os 55 anos, né, do decreto do Polo Industrial de Manaus, né, desse projeto do Polo Industrial de Manaus. Nesse finalzinho de entrevista, qual é a sua análise hoje sobre a realidade atual do Polo Industrial de Manaus? O projeto continua vivo, continua importante e deve ser mantido, porque os benefícios sempre foram muito mais do que qualquer outro resultado negativo. Olha, uma coisa interessante para entender essa sua pergunta, e ao mesmo tempo para responder, é só você medir o reflexo político de todas as áreas a partir do dia 25 de fevereiro, que estão demonstrando o quão o polo industrial de Manaus é importante. A movimentação que está sendo feita, embora sem ainda estar justificada pelo decreto, mas que está sendo feita em virtude disso, demonstra o quê? O grau de importância que o polo industrial tem para a Zona Franca de Manaus, para o projeto Zona Franca de Manaus. Então, só o fato desse tipo de preocupação demonstra o quão ele é importante, né? Então, quando se diz, às vezes, que o polo não está bem nas pernas, que está em via de ser eliminado, vai morrer por si só, não causaria todo esse frenesi em sua defesa, né? E, além disso, nós temos que entender que os telefones celulares, os televisores, as motocicletas feitas aqui, estão entre os melhores do mundo. Aqui são aplicadas tecnologias de igual para igual com as matrizes mundiais. Sim. Como é que o polo pode estar perdendo referência? As indústrias no mundo inteiro, normalmente, precisam de rentabilidade, de economia em escala, de produção, de aceito do seu produto no mercado. Como é que a Samsung vai produzir aqui os milhões de telefones que ela produz com qualidade que não vai ser aceita? Ela vai deixar seus concorrentes tomarem o lugar que ela ocupa? Então, o polo industrial é uma unidade produtiva como qualquer outra unidade no planeta que vai produzir os seus produtos com as melhores práticas, com as melhores tecnologias, com as melhores gestões possíveis nessa direção. A indústria 4.0, por exemplo, já tem na Zona Franca de Manaus. A Whirlpool fabrica aqui produtos há alguns anos já com indústria 4.0. É um processo lento também no Brasil, aqui também. Então, eu vejo que a Zona Franca de Manaus, enquanto tiver coisas que sejam de utilidade para a população, produtos, motos, televisores, videocassete, etc, 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 enquanto isso for produzido no mundo, o lugar de fazer é aqui, até 2073. Economista Juarez Balduino da Costa, muito obrigado pela entrevista e obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que você, com o seu manifesto aqui, verbal, deve ter tranquilizado muita gente que estava aí, né, com muitas dúvidas sobre esse decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, meu caro. Eu que agradeço mais uma vez e espero ter contribuído, não só com o seu programa, mas com seus ouvintes também, para construir sempre uma narrativa sólida, uma narrativa que possa ser sustentada e que evite de trazer mais pânico ainda do que a gente já percebe, né? Pandemia, guerra... É verdade. Tudo, chega de pânico, né? Outra. Chega! Na guerra eu sei que o canhão, quando dá um tiro, ele faz estrago, né? A pandemia nós vimos que fez estrago, mas o decreto não vai fazer esse estrago. A gente não pode permitir que ele faça, a não ser que ele seja, né, uma outra roupagem. Então, muito obrigado e continuo à disposição da sociedade. Bacana ouvir isso. Obrigado, Juarez, mais uma vez. Bem, minha gente, estamos de volta a partir deste momento e agora prosseguindo, né, a nossa fila, andando. Nós todos os dias, a partir das 2 horas da tarde, estaremos aqui com a Hora do H. Amanhã, mais uma vez, uma nova personalidade, um novo assunto muito interessante, nós estaremos trazendo aqui para abordagem, pensando principalmente em você, leitor e leitora do Portal do Holanda. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe.
Te amo. Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer.